Olá, pessoal, tudo bem? Vamos daqui a pouquinho começar a nossa live. A Gabi já entrou. A Andréia, vamos lá. Nós vamos estar discutindo um aspecto bem importante, né, da nossa área. Aliás, de todas as áreas que se relaciona muito à questão do empreendedorismo, de como que nós, nutricionistas, podemos estar nos posicionando e criando novos negócios, né? Eu tive toda uma história de ser uma pessoa que tinha um contrato de trabalho durante muitos anos, né? Eu sempre trabalhei, quando eu acabei de me formar, na Caixa Econômica Federal, na parte de saúde, na Unidade de Desenvolvimento Infantil da Caixa, e sempre dando aula em faculdade também. E depois de mais ou menos uns 10 anos de trabalho, o que eu percebi é que eu poderia mudar um pouquinho minha atividade em termos de empreender. Só que às vezes esse empreendedorismo ele vem numa questão de espírito, né, que você já tem para um negócio, para você ter uma atividade mais autônoma, ou às vezes ele vem por necessidade. No meu caso, eu vou contar um pouquinho a minha história para vocês. Eu trabalhei durante 10 anos na Caixa Econômica Federal, na verdade na associação, agora a Caixa Econômica Federal. Cadê o Geraldo? Geraldo, você está entrando para eu te aceitar? Ele pediu agora. Então vamos lá, Geraldo. Deixa eu ver aqui só para eu pegar e já colocar o Geraldo do Sebrae para estar conversando com a gente. Espera um pouquinho. Onde que você está, Geraldo? Põe outra vez, entra outra vez para eu poder te aceitar. Agora, visualizar o Geraldo. Isso. Espera só um pouquinho que o Geraldo está entrando, tá bom, gente? Só a conexão. Aí eu conto a minha história para a gente começar a nossa discussão. Oi, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Como vai? ótimo, super bem-vindo. Hoje o seu papo vai Obrigado. ser com os nutricionistas. Na verdade, Geraldo, é uma categoria que 99,9% ainda são mulheres, mas tem mudado nesses últimos anos, viu? Ô, Cada vez Geraldo, mais mudando. antes de eu te apresentar, eu estava começando a contar uma historinha minha, sabe? Que eu tenho 37 anos de formada e, na verdade, 10 desses 37 eu trabalhei na Associação da Caixa Econômica Federal como nutricionista, né, na equipe de saúde, com as crianças, né, e foi fantástico. E sempre dei aula em universidade também. Mas depois de um tempinho, eu resolvi pedir demissão da Caixa para estudar outras coisas que estavam surgindo no Brasil que me motivou muito, que foi exatamente a nutrição funcional. Então, eu fui estudar uma nutrição totalmente diferenciada no aspecto de como encarar, né, nossas condutas nutricionais. E aí eu pedi demissão da Caixa, do emprego bem assim, certo, né? Sabe aquele emprego certo que você ganha com todos os benefícios, né? De uma gerente, de um departamento. E aí eu dava aula na faculdade, sempre dei aula na faculdade. Desde que eu me formei em 84, sempre dando aula em faculdade. E aí, o que aconteceu? Olha só, Geraldo, eu peço demissão da Caixa, salário fixo, e dava aula numa outra faculdade, na faculdade, e muitas disciplinas também nessa faculdade, que também me davam um salário bem interessante. E com N benefícios, né? Não só o salário fixo, mas férias remuneradas, FGTS, e aí é difícil tomar decisão mesmo. Tudo que você tem, e da faculdade também. Geraldo, eu sempre dei aula mais assim voltada para saúde pública, educação nutricional, avaliação nutricional. Aí eu não sei o que os meus alunos viram numa disciplina que eu dava chamada Desenvolvimento da Comunidade, que aí eles tiveram toda uma questão junto com a faculdade de um monte de pleitos e não estava conseguindo. E eu fazia discussões políticas de como você pode se posicionar, né? Enfim, Geraldo, eu fui mandada embora da faculdade por telegrama. Você sabe que é você estar na sua casa, você receber um telegrama dizendo que você foi mandada embora. Ainda não foi tanto por justa causa, assim, porque eu tinha alguns direitos, mas fui mandada embora. Eu chorei uma semana eu chorei. Aí quando eu chorei uma semana, fechadinha no meu quarto, muitas vezes, me sentindo super assim, porque imagina, aquela professora que dava
aula para os alunos de final de semana. Os meus alunos iam na minha casa e eu corrigindo trabalhos e fazendo trabalho com a comunidade, que sempre foi minha pegada. Chorei. Depois de uma semana eu falei assim, não vou chorar mais. Nunca mais ninguém vai me mandar embora de lugar nenhum. Nunca mais uma pessoa vai chegar para mim e falar assim, você não serve para trabalhar na minha instituição. Aí é que eu montei a VP, Centro de Nutrição Funcional. Que aí com a VP a gente conseguiu socializar essa nutrição para tanta gente no Brasil inteiro e que se eu tivesse ainda na universidade, eu estaria socializando todo esse conhecimento, mas ainda com um público menor. E por isso que, às vezes, a gente, no momento de crise, a gente fica muitas vezes desesperados, né? Desesperado. Mas é nesse momento que a gente pode criar muita coisa, né, Geraldo? Sim, justamente. Muitas vezes é a energia de ativação que a gente precisava para uma mudança mais drástica, para atingir outros objetivos, buscar outros objetivos, né? Tomar uma iniciativa e assim por diante. Empreender, né? Empreender. E é isso que eu chamo o Geraldo Henrique da Costa. Ele é do Sebrae Nacional. O Geraldo, ele tem uma agenda muito, mas muito intensa. Imagino nesse momento, então, Geraldo, a intensidade que está as tuas demandas. O Geraldo é responsável no Sebrae Nacional para estar dando até diretrizes para todos os Sebrais, né? De todos os... são várias estados, né? Tem o Sebrae, não é isso, Geraldo? 27 Sebrais, 27 Sebrais UFs, que a gente fala, né? Que é uma unidade federativa. E aí tem também o Sebrae Nacional, no qual eu trabalho. E aí você Então, com são diretriz bem para essa nossa área mais de saúde, né? Que você trabalha, de estética. exatamente. Lá a gente tem a carteira, a gente chama de carteira ou segmento saúde e bem-estar. Aí é bem abrangente, né? Aí ele pega desde nutrição, clínicas médicas, odontológicas, academias. Aí tem toda essa cadeia relacionada, cadeia de valor relacionada à saúde e bem-estar. Ai, que legal. Geraldo, então eu já vou. Vamos começar a nossa live, porque a gente tem uma horinha só para conversar e não vai faltar assunto. Contextualiza um pouquinho para mim essa questão dessa conjuntura. O que você já tem de dados do Sebrae? Eu sei que às vezes o panorama pode não ser tão positivo, mas o que a gente pode aí começar a discutir algumas oportunidades? Entendi. Assim, como você bem colocou, né, e eu acho que essa é a pegada no começo, que assim, há uma crise, não há o que se discutir, né? Isso é fato e os dados estão aí para nos mostrar isso. A questão é como que nós vamos enfrentá-la, né? Quais são as oportunidades que advêm dessa crise, por mais difícil que seja enxergar oportunidades, às vezes a oportunidade está mais interna também, numa mudança de chave, coisas do tipo. O Sebrae ele vem realizando várias pesquisas, né? Porque o Sebrae ele tem o objetivo de atender, auxiliar, servir os micro e pequenos negócios, né? Desde o MEI, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. São mais de 17 milhões de empresas. Então, é o que toca a economia, é o que mais emprega na economia, são mais de 95% dos negócios. Então, a gente acompanha faz análise. Inclusive, saiu uma pesquisa agora no dia 7 de abril, com os dados da crise, né? Então, de Uhum. fato, a gente vê que de acordo com essa pesquisa, foi com mais de 6 mil pequenos negócios e nos 27 estados, nas 27 unidades federativas. E assim, 59% dos negócios, eles interromperam o funcionamento, sendo que 3,5% de fato decidiu fechar a empresa. Então, tem alguns dados, por exemplo, 87,5% dos pequenos negócios, eles tiveram uma diminuição no faturamento, uma diminuição bem significativa, de 75%, essa diminuição média, a média de diminuição. No entanto, tiveram vários pequenos negócios que tiveram aumento no faturamento. Então, eu acho que assim, ela traz justamente esses dois pontos. Claro que tem um maior percentual de pequenos negócios que estão sofrendo, com essa crise, com essa situação atual. Tanto é que tem várias medidas do governo aí, emergenciais, para tentar auxiliar. Mas tem pequenos negócios que cresceram, em média, 47% do faturamento. Então, assim, tem. Claro que assim, tem alguns negócios que eles têm algumas características específicas, né? Então, você pega farmácias, a gente pega os dados de varejo, as farmácias, pelo menos no primeiro momento, elas aumentaram as vendas. Indústrias de equipamentos médicos, naturalmente, elas vão aumentar essas vendas. No entanto, há outras empresas, há outros pequenos negócios que conseguem fazer diferença. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, estava conversando com a gestora do Sebrae Rio de Janeiro,
e ela estava contando de uma academia que fechou, aí ela lançou o desafio da quarentena. O desafio da quarentena, ele tinha a meta de captar 100 novos clientes para a academia. Em 2 semanas, eles captaram esses 100 no final do mês, no final dos 30 dias, que era o prazo da meta deles lá, eles tinham captado mais de 200 novos clientes por meio do desafio, que era o desafio da quarentena, que eu tinha lá tantos dias que tinha que malhar ininterruptamente, tinha várias questões assim. Então, tem oportunidades, como você bem colocou no começo da nossa conversa. Uhum. Porque aí é que a gente tem que começar a criar. Tem alguns segmentos que você acabou de falar de academia, assim, porque uma coisa que a gente está bem complicada dentro de casa é realmente fazer exercício, treinar. Você viu alguma iniciativa diferenciada nesse sentido? Porque a gente sente falta da academia mesmo, né? Sim, pois é, pois é. Então tem essa que foi uma forma de atender ao público, de aumentar até o número de clientes. Teve uma recentemente que eu vi que é tão simples, o aluguel de equipamento para academia, por exemplo. E aí, nesse que eu vi a divulgação, eu entrei em contato, como eu trabalho nesse segmento, eu entrei em contato para verificar, eles não tinham mais produtos para alugar. Gente, eu Então, duas senti despesas mais! não tinham. E era valores caros, eu não tenho os valores de cabeça, mas era assim, tinha um valor para uma semana, um valor de 15 dias e o valor de 30 dias que você ficava com a esteira, com a bicicleta, com o equipamento ali. Eles não tinham mais. Aí você fala, caramba, aluguel de equipamento. Parece banal, mas eu, por exemplo, que estou atuando, não tinha pensado até então. Então, às vezes, assim, uma das formas de a gente inovar é justamente ficar pegando esses casos, esses exemplos de boas práticas e tentar aplicar aos nossos negócios, né? Então, tem vários exemplos. Clínica odontológica, eu vi foi hoje de manhã também no Sebrae Rio de Janeiro que atende, eles adequaram os equipamentos para atender, eles colocaram um nome que era Home Care odontológico, alguma coisa assim para os grupos de risco que precisavam daquele tratamento, mas não poderiam sair de casa. Então ele vai e tem um equipamento que é um metro cúbico praticamente, tem todos os equipamentos ali odontológicos para ele fazer um atendimento. Então tem várias inovações nesse sentido, nesse momento de crise. Você sabe que você falando de academia, porque os pilares da nutrição funcional é a alimentação, a atividade física, né, a resiliência e um sono adequado. Então, a parceria de atividade física e nutrição é muito intensa e é uma área muito grande que os nutricionistas realmente atuam, né? E aí eu já estou pensando aqui, né? Que tal a gente ver, se a gente prolongar um pouquinho, mais academias podendo levar academia dentro de casa e levar junto uma orientação nutricional para dentro de casa, não é? Pois é, exatamente. Tem parceria, as parcerias são muitas, né, possíveis para este momento. Até porque há estudiosos, eu não acredito que vai acontecer isso, eu acredito que nós vamos ter vacina, medicação, que não vai ser quarentenas intermitentes, mas há quem diga que vão ter quarentenas intermitentes, que a gente sai, aí fica por um período, aí volta a crescer o número de contágio, aí a gente entra em quarentena de novo. Não acredito que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade também. Então é isso, é readaptar uma nova realidade para que isso seja uma oportunidade. Você pega essa questão no início que eu falei do desafio da quarentena, que eles colocaram algumas regras, convidaram algumas pessoas, e aí isso dissemina no boca a boca, né? O segmento de nutrição tem tudo para fazer um desafio, o desafio dos 30 dias, dos 40 dias para conseguir obter resultados. Lá no trabalho mesmo, a gente tem um desafio o desafio da boa forma, que a gente faz a bioimpedância, faz algumas análises e aí a gente faz uma competição. A gente paga um valor inicial e os primeiros lugares ficam numa premiação. Esse momento que fica mais iminente ainda, né, a necessidade de se preocupar com alimentação saudável, é uma boa fazer desafios desse tipo, por exemplo, né? Ah, viu? Eu achei ótimo. Você sabe que eu trabalhei muito, muito tempo em academias, né? Isso já faz um bom tempo também. E eu lembro que a gente tinha conta da Companhia Atlética de várias academias. E eles fidelizavam a questão da nutrição, de estar junto, logo na entrada do prático de atividade física, porque eles mostravam que quando tinha orientação nutricional, os praticantes permaneciam mais tempo na academia. Não tinha aquela coisa de entrar e sair. Então, eu acho que parceria realmente, né, nutricionista, educador físico, pode gerar aí e criar um grande novo produto, né? Porque a gente pode estar dentro da casa das pessoas. Desafio da atividade física, desafio de que comida que você vai estar preparando, como que tá os seus parentes e amigos entrando nesse desafio, e aí eles entrando nesse desafio
Que, que premiação que a gente pode dar, porque a gente pode dar, nós nutricionistas, desde uma consulta mais individualizada para determinada pessoa, gratuitamente, daquele grupo familiar, até qualquer coisa mais personalizada de e-book, de receitas, né? De uma orientação mais assim, profunda, interativa, e até divulgar, né? As receitas que essas pessoas podem estar fazendo e divulgar essas receitas que pode virar assim. Às vezes não é só o dinheiro, né? Da pessoa ver que uma receita que ela fez com tanto amor e que aquilo repercutiu um resultado interessante na saúde, é gostoso a gente colocar as pessoas em vitrine também, né? Eu acho bem legal. Com certeza, com certeza. Acho que, Eu, Geraldo, tá me ouvindo? acho que o Geraldo está desconectando. Oi, Geraldo, voltou. Voltou. É... Ô, Geraldo, e conta para mim, que mais que você tem visto aí que você acha que o nutricionista poderia estar atuando? Uma parte mais assim, se você acha questão tecnológica, uma questão de marketing, como que você vê que a gente poderia também estar fazendo parcerias que você já conhece? Então, tem uma mudança, vou colocar aqui programa prático tecnológico e marketing. Tem uma mudança estrutural que ela acontece há um bom tempo, né? Que é justamente essa mudança comportamental, utilização de tecnologias. Então, a gente vê, por exemplo, você falou de marketing digital, como que cresceu a importância em questão de 10 anos, 5 anos. Então, às vezes, esse contexto que nós estamos vivendo é justamente o momento de acelerar essa transformação digital, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o segmento de vocês enfrenta algumas dificuldades de barreira física. Às vezes, algum conhecido, alguma indicação, é longe, precisa de deslocamento, ou é em outra cidade. Não sei se você tem, imagino que tenha vários pacientes de diferentes estados, por exemplo. E agora, com essa mudança mais recente, se deixa de ter, pelo menos assim, claro que tem pessoas que vão precisar do olho no olho, mas assim, você passa a ter uma ativação de pessoas que podem estar fora do seu raio geográfico de atuação enquanto você ficava só no presencial, né? Aí, isso em relação à questão tecnológica, né, que passa a ser mais evidente. Mas, junto com a questão tecnológica, vão surgindo outras necessidades. Por exemplo, a questão do marketing. O marketing que antes ele acontecia tinha várias formas de acontecer, hoje o marketing digital ele tem uma importância muito maior, né? Então, você pega, como que eu vou aparecer na internet? Eu tenho um site? Então como que eu vou fazer, por exemplo, SEO, que a gente chama? Que é o Search Engine Optimization. Como que meu site ele aparece a hora que uma pessoa busca no Google, nutrição em Brasília, por exemplo, eu estou aqui. Como que meu Uhum. site vai aparecer? Ou não, eu não tenho site. Mas como que as pessoas vão me achar? Eu vou me cadastrar, por exemplo, numa um marketplace de serviços, por exemplo, Get Ninjas, eu vou me cadastrar no Get Ninjas, e além disso, ainda em relação ao marketing, eu acho que o segmento que vocês atuam, ele tem muito da questão do content marketing, que a gente chama no marketing digital, que é você produzir um conteúdo. Você produz um conteúdo, você faz com aquele possível cliente, ele esteja ali engajado, ele passa a te conhecer por meio de um conteúdo, por meio de uma dica, por meio de uma receita que você fez, e aí depois ele se torna seu cliente, às vezes por causa de um conteúdo que foi produzido que ele leu há um mês e ele passou a te conhecer. Então, assim, vão surgindo oportunidades e necessidades também, né? Porque, da mesma forma que são oportunidades no contexto atual, à medida que todos vão fazendo isso, surge a necessidade mesmo de adaptar seu negócio, senão você fica para trás, né? Uhum, com certeza. E aí a gente agora tem até uma oportunidade de fazer, inclusive, a primeira conferência, né? Pelo menos até o fim da pandemia, da gente poder fazer a primeira consulta de forma online. E isso vai gerando até possibilidades que às vezes a gente poderia não ter pensado. Então, por exemplo, é muito importante a gente ter o contato com o paciente, é muito importante. Mas quantas vezes os pacientes falam para a gente: puxa, eu moro longe, eu sou de outra cidade, eu tenho mesmo que vir aqui para fazer o retorno? E a gente está vivenciando que a gente consegue ter estratégias bastante interativas, estando ou no consultório, na casa da gente, e o paciente, né, mais confortável, sem perder tempo, de ficar ansioso, né, de fazer essa questão mais presencial.
E às vezes a gente consegue até entrar dentro da casa do paciente e conversar com os familiares do paciente, que é uma coisa que às vezes no consultório a gente não consegue trazer todo mundo para dentro do consultório por toda essa loucura mesmo da vida, né? Então eu acho que surge sim essa oportunidade. E Pois tem é, outras coisas. Oi, pode falar, querido. essa questão familiar, por exemplo, eu vejo como uma baita oportunidade, porque é muito difícil, imagino eu, vocês sabem muito melhor que eu, mudar o hábito sozinho se as pessoas que te rodeiam, a casa que você mora, onde é preparado seu almoço ou jantar, às vezes, tem outro comportamento. Então, eu imagino que sejam exatamente o momento de talvez ter uma mudança comportamental familiar que ajuda a mudança comportamental individual na questão de alimentação, né? Eu tô vendo isso como uma forma muito positiva, porque aí as pessoas até estão indo assim, a mudança de comportamento passa para você por você ter uma relação gostosa com o alimento. E muitas pessoas estão começando agora a ter até o prazer de cozinhar, que antes, pela loucura que tinha, não tinha nem assim, não se dava oportunidade. E agora eles estão se descobrindo na cozinha. E a gente também pode pensar em algumas outras parcerias para que a gente consiga fazer um trabalho diferente na cozinha. Porque deve ter também outros aplicativos. O que você está aí, mais ou menos assim, discutindo, conhecendo de aplicativos que possa estar levando coisas diferentes para casa das pessoas? Nessa frente de aplicativo, eu vejo duas oportunidades, por exemplo. Teve uma que surgiu em São Paulo, e depois, a última vez que eu fiz essa análise desse segmento, tinha em 3 outras capitais. Então, assim, não está disseminado. Mas o que era esse aplicativo? Ele tinha dicas culinárias, então ele tinha uma receita. Então, você assinava, você pagava, lá, por exemplo, lá, R$ 150, e aí se você recebia uma vez ao mês uma cesta com produtos, e aí, no dia que você recebia aquela cesta, vinha no aplicativo o vídeo de como preparar o prato. Então você colocava as suas restrições, aí eu sou vegetariano, por exemplo, não, eu gosto de carne, eu tenho um determinado tipo de alimentação, e aí eles mandavam receitas de acordo com as suas restrições que você colocava no aplicativo. Então chegava uma vez ao mês, uma cesta, uma caixa de papelão na sua casa ali com os produtos que você ia necessitar, e vinha o vídeo de como cozinhar aquele produto. Curioso que nos 3 aplicativos que eu vi, eu não tinha visto nada de questão. Um era aplicativo, o outro era, os outros 2 eram sites. Mas eu não tinha visto questão nutricional ali relacionada. Então, eu poderia, nas minhas restrições, pedir algumas receitas que fossem equilibradas. Enfim, então, assim, é um tipo de parceria que pode ser criado. Ou não, às vezes começa a atender no bairro. Inclusive, na questão da modelo enxuto de produção, startup enxuta, por exemplo, a gente sempre fala testa. Então, assim, eu aposto que nessa pandemia tem eu sou uma pessoa que aqui em Brasília eu não tenho esse serviço. Eu adoraria contratar, ainda mais no momento que é ruim ao supermercado, chegar cestas com um vídeo de como eu preparar um prato. Então, e aí, se for com uma dieta equilibrada ainda, seria ainda melhor. Então, assim, é uma Olha, oportunidade. você sabe que eu sou bem empreendedora, você está dando uma série de ideias para a gente estar enquanto até VP pensando nesse negócio. Porque olha só, a gente pode fazer parcerias, né? Desde supermercados, todas as lojas que a gente tem de produtos, né, mais naturais, que os nutricionistas sempre concordam, conhecem bastante no Brasil inteiro, são parceiros. A gente podia fechar uma parceria, porque a gente vai no sentido de estar levando para dentro da casa das pessoas, lógico, por um valor, né? Que tudo muito bem combinado. E aí, como isso pode se estender para muitas pessoas, a gente leva os alimentos que a gente pode estar escolhendo esses alimentos, fazendo as receitas com esses alimentos, explicando por que foi na cesta aqueles alimentos e qual é a maneira mais gostosa que você faz para preparar, mas para manter o valor nutricional, os componentes bioativos, não é? E ainda Sim. você pode fazer criançada fazer receita diferente. Então, na sua casa, você tem criança, a criança pode se adaptar desse jeito. Fazer uma parceria com a CSA, que a gente tem no Brasil inteiro, que é Agricultura Sustentada pela Comunidade, que é o trabalho direto com o agricultor, da gente ver o que o agricultor tem disponível e com aquilo que o agricultor tem disponível, já faz esse bem bolado com uma explicação. Eu amei essa sua ideia. Para mim, já Pois valeu a é. live do empreendedorismo. Amei. Que bom. Que bom que você gostou. E, às Eu vezes, por amei. exemplo, eu comecei falando da existência de negócios assim.
Mas isso permite que tenha em bairros. É um negócio que pode ter num bairro que deixa, que o negócio ele pode ser viável com uma atuação muito local, né? Ainda mais com a rede que vocês têm, com o trabalho que vocês desempenham, vocês têm uma rede de potenciais clientes que muitas vezes, que nesse cenário que a pessoa não vai ter que ir ao supermercado para pegar uma nova receita, às vezes eu imagino que a gente chama de lead qualificado, né, nesse processo de conseguir clientes, mas o de vocês, para esse negócio, por exemplo, é um lead qualificadíssimo. Vocês mandam a ideia e eu imagino que vai ter uma aceitação tremenda. E aí está aí uma oportunidade que você conseguiu saindo da crise, né? Então, Tá muito... E você sabe que você falando isso, eu estou lembrando de umas iniciativas que tem na Alemanha. Na Alemanha tem a iniciativa assim de ter um nutricionista que é daquele bairro, sabe? E aí esse nutricionista do bairro é aquele que já traz do campo a cozinha, que faz educação nutricional, que trabalha com todas as faixas etárias e patologias. Então eu acho que realmente a gente poderia estar estendendo isso e fazer com que a gente tivesse um novo nicho de trabalho que até então a gente nunca tinha pensado, Geraldo. Nunca aqui no pois Brasil. é. E assim, onde eu moro, não é difícil. Às vezes eu até vou fazer minhas compras do produto orgânicos em alguma feira específica, de produtos, de pequenos produtores agrícolas também. É raro, confesso que no dia a dia acaba sendo raro. Mas se eu pudesse ticar isso, que eu vou receber a cesta que é desses produtos, uma receita, com certeza eu receberia. Eu escolheria ali, uma semana é de um tipo de alimentação, outra, pegaria uma. Nesse que eu vi, tinha o pacote uma vez por mês, o pacote semanal. Enfim, são ideias assim. Outra ideia, por exemplo, eu imagino que nunca se teve tão mapeado os hábitos alimentares das pessoas, né? Porque aumentou-se muito, seja alimentação saudável, seja fast food, mas aumentou muito o pedido por aplicativos de delivery, seja iFood, Uhum. seja Uber Eats, entre outros. Você passa a ter ali que a pessoa está consumindo pelo menos uma parte, né? Você passa a ter uma amostra bem grande da alimentação dela. E aí, se tivesse isso atrelado a uma análise nutricional? E se você passa a ter isso como ferramenta para a sua análise, você faz uma parceria com esses aplicativos para ter lá uma categoria, igual tem as categorias de promoção, tal, categorias de dieta equilibrada. Gente, olha, ô Geraldo, eu acho que o Sebrae vai ter que fazer parceria com os nutricionistas, porque tem muita ideia que a gente pode estar implementando junto, sabia? Então, podemos, vamos seguir em frente. Que bom que teve essa live pode ser o primeiro passo e a gente segue em frente. Ai, que delícia, porque você vê essa questão de marketing que você abordou, essa coisa da inovação, do empreendedorismo. E aí a gente pode até voltar daqui a pouquinho para todas essas ideias, mas eu acho também, Geraldo, que a gente poderia pensar em que mais, né? Que aí eu preciso conhecer o trabalho de vocês. Que mais que o Sebrae Nacional poderia ajudar a nossa categoria de nutricionista, sabe? Porque a gente tem demandas, a gente tem pleitos, e às vezes os canais que a gente tem até para chegar, por exemplo, no Congresso, né, federal, às vezes não são os mais efetivos, né? E como você falou que lida nesse setor de saúde, né, de bem-estar, eu queria saber assim, é possível a gente pensar num outro tipo de relação de trabalho? Porque, por exemplo, a gente tem consultórios, muitos nutricionistas têm consultórios, ou prestam algumas consultorias, mas a gente acaba pagando bastante imposto, sabe, em relação a isso. E pelo que eu sei até agora, pode ser que eu tenha essa informação e não seja essa mais correta, o nutricionista ele não pode, para estar tendo essas atividades, ter MEI. Você tem conhecimento disso? De fato, ele não pode ser. Você pega algumas categorias, principalmente no segmento de saúde, médico não pode ser, dentista não pode ser MEI, nutricionista não pode ser MEI. E no caso do nutricionista, ainda tem por exemplo, nesse caso do médico e do dentista que eu falei, pelo menos as despesas que o paciente tem com o consultório ali, elas podem ser deduzidas no imposto de renda e você pagar menos imposto de renda, né? Na nutrição, você não pode deduzir essa despesa do imposto de renda. Então dois pontos aí que eles seriam de uma tremenda importância, principalmente para pagar menos impostos agora,
conseguir ser mais atrativo o serviço, uma vez que tem esse benefício do imposto de renda. Então, são duas frentes que a gente poderia conseguir, poderíamos tentar levar esse pleito. A gente tem aqui no Sebrae Nacional, chama Unidade de Políticas Públicas, que nem é a unidade que eu trabalho, mas assim, a gente serve como ponte para os advogados que ficam em interlocução com o Congresso, entendeu? Então, levantar esse pleito para este momento, talvez o momento, até porque assim, já é uma causa antiga também, né? Mas esse momento ele ainda dá mais importância para a redução de impostos, para pleitos desse tipo, né? E assim, a quantidade de e-mails, desde que surgiu a lei, se não me engano, foi em 2012, né? E depois ela foi ampliada as categorias de atividades econômicas, né? Os quinais, a classificação de atividade econômica foi ampliado, mas ainda não tem nutrição. Então, é um pleito que a gente pode tentar levantar neste momento para ver se a gente consegue melhorar, enfim, Ah, conciliar Geraldo, as... aí realmente, né? Eu sou uma pessoa que gosto bastante dessas mobilizações, sabe? De defender a categoria, eu sou super corporativista mesmo com a nutrição, e eu acho que a gente realmente merece tudo que for necessário, porque nós somos um profissional da área da saúde que garante saúde efetiva, não só para as pessoas, como também para o planeta, não é? A gente Sim, vai numa defesa das nossas prescrições, a gente está conseguindo fazer com que as pessoas venham, né? Tragam até muitas vezes doenças nessa questão genética, e 70% do que você tem de hábito alimentar, você pode não expressar essa doença. Então, eu tenho certeza que esse profissional, ele deveria, que todas as pessoas tinham que ter acesso a esse profissional. E que esse profissional não deveria pagar imposto, você entendeu? Porque ele, na verdade, na hora que ele faz isso, ele vai estar dando uma economia enorme para o próprio governo, né? Porque na hora que você não tem internação, você não tem doenças, você não tem o uso de remédios, às vezes caríssimo, que o governo é obrigado a pagar, você teria uma economia enorme. Então, nós temos realmente que nos unir, e eu me coloco junto com toda a minha categoria, junto com o Conselho Federal de Nutrição, junto com a Federação Nacional de Nutricionistas, Geraldo, para que a gente consiga fazer com que essa possibilidade ela vire, ela se efetive, sim. porque a gente estaria deixando o nutricionista mais tranquilo para ele conseguir fazer o seu trabalho de forma efetiva, porque ele não merece ficar preocupado se vai ter no fim do mês dinheiro para pagar as contas, sabe? Não merece isso, não. Pois é. E tem um processo que a gente passa de pejotização, que eles chamam até, né? Cada vez tem mais a contratação de pessoas jurídicas e não da pessoa física como seletista. Isso aí, e aí, se o nutricionista ele pode ser um MEI, essa pejotização ela fica muito menos onerosa para o nutricionista do que ele tendo que se formalizar com outras necessidades, pagando mais impostos, tendo que cumprir determinados requisitos burocráticos que as outras categorias profissionais requerem, né? Então Uhum, tem uhum. E um você falou uma coisa planejamento de importante, talvez porque eles você consigam. sabe que, na verdade, todo o trabalho público do nutricionista, seja na esfera municipal, estadual, federal, geralmente eram trabalhos, eram empregos concursados, né? E isso, Geraldo, está virando extinção, não tem mais praticamente concurso. É tudo assim, o nutricionista tem que ser uma empresa que vai prestar aquele serviço, mesmo para os órgãos públicos. Então, mais ainda, mais justo, né, do que nunca que a gente tivesse, né, essa questão dessa efetividade mesmo, sem problema nenhum. Você está sendo super aqui elogiado, os nutricionistas já estão começando a conhecer o Bom, Geraldo e falando que você é um menino aí, interpretando, né, o menino de ouro. Geraldo, o que que mais que bom. você acha que a gente poderia estar discutindo em termos de união, de categorias, de poder fazer um trabalho, né, diferenciado? O que você tem mais assim de experiência com outras categorias? As negociações, pensando aqui de fornecimento, se é o segmento de vocês, eu acho que não tanto. Mas até mesmo a questão da telemedicina, os atendimentos remotos que estão acontecendo, que eles O que que foram você está sentindo possíveis. da telemedicina? Então, está sendo um tema muito pautado. Hoje nós tivemos uma live no Sebrae Paraná, por exemplo, que a temática era telemedicina. Eu acho que assim, essa questão da pandemia, ela acaba trazendo
acelerando alguns processos que já iam acontecer. Então, algumas pessoas relutam nesses processos. Eu entendo que tem dificuldades, eu entendo, da distância colocada numa videoconferência, por exemplo. Eu entendo que tem alguns exames que necessitam da presença, mas tudo bem, a gente trata exceções como exceções. Mas tem vários ganhos que esse processo de mudança ele possibilita. E aí, assim, uma vez que a gente, se vocês conseguissem analisar, de fato, olha, tem ganhos, ao meu ver, olhando de fora, eu vejo como alguns ganhos essa questão de poder atender remotamente, né? Então, assim, se tiver ganhos, se os ganhos forem maiores que as perdas, nada impede que fique essa possibilidade, né? Algo que foi permitido agora durante a pandemia, ela pode se estender para um segundo momento também, né? E aí eu acho que só se consegue esse tipo de coisa com essa união que você perguntou no início da pergunta. Aqui que a gente precisaria nos unir, vocês precisariam se unir para conseguir algumas demandas desse tipo. E isso, a questão do MEI, por exemplo, também é uma, né? Mas essa questão da telemedicina, de fato, é uma Ô, que pode. Geraldo, e o que você tem, assim, por exemplo, relacionado a alguma, sei lá, porque a gente tem muitos nutricionistas que são empreendedores e que realmente podem passar aí por alguma dificuldade, né? Não estou nem falando no serviço de consultório. Tem alguma linha de crédito, alguma coisa do BNDES, alguma coisa que poderia, sim, estar sendo também acionado pelo profissional? O que você sabe? Sim, tem assim, tem várias linhas de crédito, principalmente para abertura de negócios, dos bancos comerciais, tem alguns projetos que são subsidiados pelo BNDES, mas nesse momento de crise, por exemplo, que é o que fica em mente, né, que a gente acaba estando mais focado, tem três iniciativas principais, que elas estão sendo construídas ainda, algumas já estão em curso, outras a gente está construindo. Hoje, por exemplo, teve uma reunião com o Ministério Sebrae e o Ministério da Economia pensando em linhas de crédito, né? O Sebrae ele é um apoiador, o Sebrae ele não concede crédito, mas ele facilita a vida do pequeno negócio, a vida do empreendedor. Então, ele ajuda nessa ponte, a divulgar, por exemplo, linhas de crédito disponíveis, né? Então, você pega vários pequenos negócios estão passando pelo processo de manter uma folha de pagamento clara, que é um dos principais custos de uma empresa, é a folha de pagamento. E aí, ao mesmo tempo, fica no dilema, eu demito, eu não demito, o que eu faço, como que eu fecho essa conta? Então, tem a questão da MP 936, por exemplo, que é a MP dos salários, eles até apelidaram essas questões dos salários, que é uma forma de diminuir o ônus que a empresa tem com salários para conseguir manter o emprego. Tem crédito para folha de pagamento e tem créditos também que eles são para novos negócios, né? Claro que neste momento de crise acaba tendo foco nesses subsídios que acabam sendo dados pelo governo. Então, os três, neste momento, e tem outros em curso, em processo de formalização, principalmente para os pequenos negócios, tem a questão do Corona Voucher, né? Tem a questão do MP 936, dos salários, e tem crédito para folha de pagamento também. Eu vejo esses três como os principais. Uhum. Que aí são linhas que a gente poderia, né, numa questão mais de dificuldade mesmo, para a gente Isso, sair, e tudo com juros bem viáveis, assim, né? Não é uma coisa exatamente. que estaria Isso. sendo uma coisa mais difícil. E é fácil obter isso? A minha pergunta é sempre assim, porque às vezes vem as coisas e a gente tem dificuldade para conseguir acessar. Como que é? Sim, o voucher, ele é um processo que já tem um aplicativo para o Ministério da Economia. Você passa o aplicativo, você coloca seus dados, as pessoas que são aptas a receber o voucher, Corona Voucher, que Esse nós da chamamos, né? Caixa Econômica Federal, né? Exatamente. Esse processo ele está bem mais simplificado. A MP 936 também tem um processo mais simplificado. No site do Sebrae tem esse passo a passo, no final eu posso passar o site do Sebrae. Tem um passo a passo bem Legal. claro, mas você tem que Uhum. informar no site do Ministério da Economia também, ali qual vai ser o procedimento, se você vai ter uma redução de carga horária, porque tem as opções de redução de jornada de trabalho e tem opção também de suspensão por até 2 meses Do do contrato, né? trabalhador, exatamente. Aí o governo vai pagar até determinados valores esses salários. Então, assim, esses estão mais fáceis. A questão do crédito para folha de pagamento, ainda não, ele ainda tem um processo, o processo já está ficando mais claro, mas ele é um pouco mais trabalhoso, porque tem análise bancária, né? E muitas vezes tem os critérios dos bancos que a gente acaba tendo que respeitar, e aí tem mais esse processo, né? Os outros dois processos que eu falei não passam pela análise bancária, mas os bancos também estão se engajando cada vez mais para
tomando pé dessa necessidade que o Brasil está passando, né? E aí deixa de ser o gargalo nessa concessão de crédito. Mas eu falei dessas três linhas, que elas são para esse momento de crise, mas tem outras linhas de N bancos comerciais. O Sebrae, por exemplo, ele tem o FAM, que é o Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa, que é uma garantia, que às vezes a pequena empresa ela não tem a garantia para conseguir um empréstimo, e o FAMP consegue esse empréstimo, entendeu? O FAMP ele ajuda a complementar essa garantia para o pequeno negócio conseguir esse empréstimo. Esse processo está sendo desenhado pela Caixa Econômica Federal e em pouco tempo aí ele vai estar já completo com o processo detalhado de como o pequeno negócio consegue mais esse meio de crédito. Pode falar, pode acabar teu raciocínio. Como ele consegue mais esse meio de crédito. Depois eu vou passar o site do Sebrae, porque lá tem os passo a passo, o PDF, com passo a passo de como caminhar em cada uma dessas frentes. Porque o que é bem legal agora, tudo que você está colocando, o nutricionista, às vezes, a gente acaba sendo um profissional muito técnico, muito científico, né? E a gente vai ter que cada vez mais ser empreendedor, porque nem a questão mesmo de concurso público que efetiva e te contrata e você tem uma segurança, a gente já não tem muito mais essa ferramenta. Mas é o que eu também acho positivo, porque para empreender você pode voar nas ideias e fazer parcerias, e inclusive uma parceria, uma ponte bem legal para a gente estar cada vez conversando mais, é com o Sebrae. Eu tenho ótimas referências do Sebrae. Eu sou uma pequena empresa, né? Que no início tive muita orientação do Sebrae, muita orientação. Na parte jurídica, financeira, né? Administrativa. E aí, porque a gente não consegue ter recursos para ficar pagando para um monte de consultoria. Então, acho que essa porta de entrada para o nutricionista já vai ser uma coisa muito positiva. A gente está juntos planejando que ações que a gente pode estar fazendo para que a categoria tenha esse outro olhar, essa outra valorização, com a parceria do Sebrae, fundamental. Trabalhar, Geraldo, em muitas startups, eu vejo até muitos alunos meus, sabe? Com ideias maravilhosas. A pessoa assim, puxa, eu consegui criar uma receita ou um produto com uma punk, com uma planta e tal, mas a pessoa cria aquilo e ela está engessada. Não tem ainda aquela estrutura de falar assim, não, eu vou empreender, eu vou sair da caixinha, eu vou criar outras coisas, né? E é isso que a gente precisa passar, essa possibilidade, esse olhar nesse momento, que realmente a gente pode criar tantas outras coisas e conseguir resultados tão mais efetivos do que a gente tinha, né? Daquela coisinha do fechadinho. Não, eu estou garantindo o meu pão do dia a dia, mas não sai daquilo também, né? Eu acho que a gente pode estar fazendo coisas muito legais. Com certeza. Eu acho que antes, no contexto anterior, a gente se dava ao luxo de, às vezes, ficar preso ao nosso modus operandi, né? Então, a gente tem uma forma de fazer o trabalho, ele dá certo, então a gente fala assim, tá dando certo, eu não vou me reinventar, né? Então, eu acho que, assim, neste momento de crise, passou-se esse luxo. Não tá para ficar preso ao modo antigo, né? Então, assim, claro que esse modo antigo ele tem valor, ele tem que ser valorizado, mas é necessário olhar as novas oportunidades, os novos formatos de trabalho, né? Com certeza. Aí, olha, tem algumas... Fala, Geraldo, pode acabar, querido. Das ideias que a gente foi falando, por exemplo, tem várias que têm potencial, por exemplo, ser startup, como você falou, né? Porque eles têm escalabilidade ali. Então, tem os projetos do Sebrae, que acompanham startup também, enfim. Eu acho que a gente poderia, das pessoas que estão ouvindo, porque assim, algumas pessoas elas entram agora e depois a live fica durante 24 horas e muita gente vai vendo e vai vindo até perguntas também. Eu acho que a gente poderia sim, né, discutir que estrutura que a gente poderia fazer de parceria e chamar alguns desses nutricionistas para estarem com a gente pensando em projetos, em startups, né? E virar isso um produto com todo, lógico, respaldo científico que a gente tem que ter sempre nas nossas condutas, mas virar um trabalho que também seja de uma utilidade pública, mas reconhecido como tal, né? E tem uma pessoa que já perguntou lá em cima e eu acabei não te fazendo essa pergunta, mas você falou do aplicativo e a Amanda tinha perguntado qual que era o nome do aplicativo que você falou, do aplicativo que tem que as pessoas podem fazer os pedidos. Você falou algum nome de um aplicativo. Qual que eu tinha citado? Eu não me lembro também do nome do aplicativo, porque depois a gente vai olhar a live. Mas se você não lembrar, a gente olha a live e tá lá. Tá, eu posso comentar depois também nela, no comentário.
Posso comentar depois. Você Eu pode citei comentar esses depois? três. Tá, a Amanda tinha feito essa pergunta e deixa eu ver. E na questão de achar que o empreendedorismo nesse momento é uma utopia, pelo jeito você não acha que é uma utopia, não, né, Geraldo? De forma alguma. Assim, a gente tem uma pesquisa que é feita no Sebrae há muitos anos já, que tem inclusive o empreendedorismo de necessidade e de oportunidade. E aí eles têm os perfis ali cada ano, tem um percentual de cada um deles, mas tem o empreendedorismo de oportunidade, que a gente vê em algumas das nossas conversas que a gente teve, das ideias, né? Mas tem o de necessidade. Então, assim, agora é necessário empreender de fato, porque o empreendedorismo não necessariamente você tem que criar um negócio, às vezes é justamente aproveitar uma oportunidade, já é uma característica empreendedora, né? Então, assim, é um momento que está necessitando dessas características, sabe? E ainda, aproveitando que eu tinha falado que eu ia citar o site do Sebrae, é www.sebrae.com.br. Mas, Perfeito. nesse momento, a gente estava 24% trabalhando, porque é o momento que os pequenos negócios estão mais precisando da gente, né? Então, tem lá, por exemplo, na capa aqui, que dificuldade vocês estão enfrentando nessa crise? A campanha do Compra do Pequeno, crédito para folha de pagamento. É o momento que nós estamos passando. Então, está bem direcionado para isso, sabe? Programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Mas lá no final, se vocês descerem no site, vocês vão ver coisas que podem ser úteis para esse momento. Por exemplo, como vender pela internet. Como vender pela internet na crise do coronavírus. Como usar sites de busca para sua empresa. Então, é justamente o que todo mundo está precisando nesse momento. Muitos cursos são rápidos. De 4 horas, 2 horas, para você assistir, fazer o curso, aprofundar um pouco mais se necessário for e já implementar, entendeu? Teve uma pergunta de uma pessoa na live que falou assim: como que eu posso encontrar as pessoas que com obesidade, que estão engordando, né? Então, você vai ter que ser realmente criativo de colocar o que você, enquanto profissional, consegue fazer para a gente conseguir manutenção de peso dentro de casa, com ansiedade, né? E aí, essas palavras que a gente vai utilizando que vai atraindo as pessoas, né? O público em geral, podendo nos conhecer, não é isso? É isso aí. Fica bem legal. Então, tendo uma economia bastante criativa, falamos da tecnologia também, os fatores aí de impacto que a gente está tendo. Eu acho, Geraldo, que eu abordei várias coisas assim com você, que eu não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma. Ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Tá, fiquem à vontade. Como você falou, eu acho que é um momento que é necessário empreender para ajudar a gente a sair da crise. Volta lá com o começo da sua conversa, da sua fala, que muitas vezes a crise ela é justamente aquela energia de ativação que faz a gente sair de uma zona de conforto e faz a gente passar a ter uma atitude nova, ou um foco novo na empresa, um foco novo na forma de atuar profissionalmente. E aí, eu acho que esse é o principal momento que a gente está passando por isso. O Sebrae está à disposição, seja na continuidade da parceria, como a gente falou algumas vezes aqui, seja para vocês já acessarem o site www.sebrae.com.br, que tem vários cursos, que antes eram alguns cursos que às vezes tinha que ter uma contribuição ali para acessar os cursos, tem vários cursos que estão totalmente abertos e que são muito focados nesse momento. Então, assim, já vai lá, já acessa, dá uma visualizada, que com certeza eu acho que vocês vão encontrar algumas coisas que são totalmente aplicáveis aos negócios de vocês, à profissão, à área de atuação. Eu acho que é nessa linha. Eu acho que, olha, excelente. Então vamos lá, ó, pessoal. Vendo possibilidades, então vamos pensar em parcerias, desde educadores físicos, né, que estão alugando aí os seus equipamentos, que pode estar junto com uma orientação nutricional, esses aplicativos que estão também entregando comida, entregando uma cesta, que a gente pode fazer toda uma junção, né, desse aplicativo com as nossas orientações nutricionais. Eu tenho a Simone, que trabalha, né, com até uma parceria com a VP em Brasília. Com certeza depois a Simone vai procurar você, Geraldo, para você já começar a agitar alguma coisa, porque você conhece muita gente, e aí a gente já pode ter um case de sucesso aí em Brasília e passar para os outros estados. A questão da MEI, eu achei uma questão muito importante para a gente estar juntos, formalizando. Aí você me fala se é necessário ter um abaixo-assinado, como que funciona para a gente ter esse poder de pressão, né?
e a gente mudar. Então, você vê que de uma possibilidade agora que a gente tem de reflexão, de ter que apertar os cintos, né? Puxa, eu pago isso, pago aquilo. Quanta coisa boa que pode sair. Então, é isso. É sempre ver o lado positivo das coisas, né, Geraldo? Que no fim dá tudo certo, né? Com certeza. Essa parte é nossa, né? Nossa responsabilidade decidir como que a gente enfrenta as dificuldades, né? As dificuldades são postas e aí a gente enfrenta da melhor forma possível, né? Olha, Utilizando o nosso benefício. e só de saber assim, sabe, VP, Sebrae, né, para os nossos alunos, ex-alunos, o nosso público geral, saber que a gente juntos pode criar e mudar, né, é isso que é a nossa missão. Então, Geraldo, gratidão. Eu sei que os horários são muito mesmo intensos, mas você está fazendo muita diferença, né? Um menino aí jovem, né, que traz luz, e é isso que a gente precisa, de pessoas assim, viu? Estou à disposição, eu que agradeço pela oportunidade da conversa aqui, e aí a gente segue nessa parceria, a gente vai conversando para ver como a gente encaminha essas oportunidades que identificamos aí. Excelente. Até mais, Tá bom? Geraldo. Um Até a abraço, até próxima, viu, mais. Obrigado. querido? Então...